Olha, tem um trecho que eu acho sensacional do Memórias do Subsolo, escrito por Dostoiévski, que rompeu com toda aquela lógica iluminista, que ele diz o seguinte: o homem, às vezes, ama terrivelmente o próprio sofrimento, ama-o até a paixão. Isto é um fato. Pô, quem nunca passou por isso? Aquela saudade incondicional, até inconsciente, do próprio sofrimento, da melancolia, daquele prazer em ser triste, de carimbar isso na sua identidade e não saber o que sobra de você sem a sua angústia, sem a sua melancolia. Eu li esse livro já há uns meses atrás e tô para reler, para ver com outra perspectiva, olhar com outros olhos. E confesso que eu acho que ele carrega uma sensibilidade enorme. Pô, Dostoiévski é Dostoiévski, né? Ele traz umas questões humanas muito complexas de uma maneira muito profunda, muito sensível, e especialmente sobre a questão da paixão pelo próprio sofrimento, que é um dos tópicos principais do livro. É de longe o meu livro favorito do Dostoiévski até agora, justamente porque o personagem, poxa, ele é extremamente complexo. Isso me intriga muito, me chama muita atenção, me faz querer saber mais, olhar para outros olhos, saber o quão próximo ele se aproxima de nós E mesmos. durante o livro você vai lendo e vai percebendo coisas muito sutis que o Dostoiévski deixa nas entrelinhas. E tem algo muito curioso, que é um dos pontos principais do livro, que o protagonista ele procura. Ele se esforça para procurar prazer na humilhação. Ele, por exemplo, é ofendido por alguém, em qualquer lugar, na rua, nos lugares que ele vai, e aquilo não passa depois de 2 ou 3 dias. Ele prefere ficar lá remoendo aquele sentimento durante meses, anos. Quando ele, por exemplo, é desprezado, ele alimenta o desprezo e transforma isso numa espécie de que constitui a sua identidade, como se ele tivesse que filtrar a realidade apenas para enxergar aquilo que comprovasse o que ele já acredita, que é o quê? Que ele sofre mais, que ele não carece de vínculos, que ele se sente superior, que ele se sente não pertencente em praticamente tudo. E se olharmos à primeira vista, pô, convenhamos que parece algo muito sem sentido. Por que alguém vai se apaixonar pelo próprio sofrimento? Mas é justamente esse o ponto. Como eu falei no começo do vídeo, Dostoiévski não era bobo. Ele evidentemente está atacando aquela ideia muito forte do iluminismo de que o ser humano é um ser racional que busca maximizar o prazer e minimizar a dor. E aí ele rompe com essa lógica, trazendo esse personagem com outra perspectiva. Pô, às vezes a gente escolhe exatamente aquilo que nos destrói. E sem perceber, a gente repete algumas E querendo ou coisas. não, é inviável reduzir o ser humano, esgotar o ser humano a um sujeito extremamente racional ou numa lógica extremamente iluminista, onde a razão tem que estar acima de tudo, onde o ser humano é limitado apenas à razão. Na real, o ser humano, como dizia o Levinas, abarca praticamente o infinito dentro de si mesmo. Ele mesmo diz: o outro não é um rosto, o outro é um infinito. Então existe toda uma questão, toda uma esfera afetiva que também deve ser considerada. O ser humano se angustia, o ser humano se sente culpado por ser quem se é. Ele sente tédio, ele se sente insuficiente, às vezes ele não se suporta mais. Como dizia o próprio Fernando Pessoa num dos seus diários, eu não me suporto mais. Existe um furacão de coisas dentro de mim, eu não me acho no meio delas. Eu acho que isso é importante também ser E considerado. tem um ponto que às vezes passa despercebido quando a gente comenta sobre o Memórias do Subsolo, é que o sofrimento do homem do subsolo não se esgota apenas no prazer pelo próprio sofrimento. Também é uma forma de superioridade. Isso é muito curioso porque, assim como o protagonista da náusea, do livro da náusea do Jean-Paul Sartre, em vários momentos ele parece dizer para si mesmo: pô, vocês são felizes porque vocês são superficiais. Eu sofro porque eu percebo coisas que vocês não percebem. E certos intelectuais, poxa, tem muito disso. Acham que as pessoas simples não sofrem. Acham que por serem mais intelectuais eles sofrem mais do que os outros. Acham que um assunto que não englobe um papo cabeça não é digno de ser sustentado.
É como se ele virasse e admitisse para si mesmo: a minha infelicidade, meu sofrimento, minha angústia, prova que eu compreendi algo que vocês não compreenderam. E ele admite para si mesmo com orgulho. E aí o que ele faz? Ele terceiriza a responsabilidade. Uma má-fé sartreana. Ele joga pro outro, ele terceiriza, ele repele a responsabilidade. Muita gente faz isso sem perceber. Eu já fiz muito isso sem perceber. E quem nunca, né? Acaba sendo algo inconsciente e involuntário. A gente transforma a própria melancolia numa maneira de provar que se sabe algo além dos outros que você julga não ter sabedoria. E aí vira uma bola de neve, porque uma coisa vai alimentando outra. De repente, você já transforma o isolamento numa prova de autenticidade. Mais ou menos uma lógica de, digamos que um eu autocentrado, aquela lógica cartesiana, aquele sujeito que acha que se basta por si só, o penso logo existo, o ego acima de tudo, o eu que se sustenta nele mesmo, mas o eu é sempre um outro, né? O eu depende do outro de fora para se formar. O eu não é fixo, não se basta por si só. E nesse ponto você já deve ter entendido que o Dostoiévski percebe isso muito bem, porque o homem do subsolo, ele não quer apenas ser feliz, ele quer ser especial, ele quer ser visto. Mas como a gente já falou, ele quer ser visto, mas ele se esconde. Ele teme ser rejeitado, logo ele se antecipa e rejeita primeiro, para não sentir a dor que a rejeição alheia produz no seu narcisismo. Engraçado, né? Porque eu confesso que sou muito assim às vezes. Eu já passei por fase de muita angústia, e depois de amenizá-las, de dar uma distância, eu confesso que eu sinto um pouco de falta da angústia. Parece que a angústia me dá uma razão de ser. É como se sem ela eu não tivesse alguns motivos para me constituir ou me definir. É como se nem sempre eu quisesse ser feliz. E como o próprio Dostoiévski falava, o ser humano é capaz de abrir mão da felicidade apenas para provar que continua sendo livre, mesmo que essa liberdade venha com sofrimento. E existem pessoas que preferem a dor que já conhecem do que a felicidade que ele é estranha. Pô, Dostoiévski é sensacional. Engraçado, né? Porque às vezes a gente nem sempre quer ser feliz. E é necessário ser infeliz de vez em quando para se poder ser natural. E é curioso. É curioso porque às vezes o sujeito nem sempre consegue, ou não quer, ou tem medo de abandonar o que lhe faz sofrer. Muitas vezes ele abandona aquilo que ameaça a sua existência, aquilo que ameaça a sua identidade, ou a imagem idealizada e às vezes intocável que ele construiu de si mesmo. E será que existe alguma parte em você que está fazendo exatamente a mesma coisa? O que será que tem dentro que você, talvez, só talvez, insiste em carimbar na sua identidade? Será que a gente tem medo que nos vejam felizes? É isso. Obrigado.